Ok, vamos lá. Boa noite, boa noite. Eu vou começar aqui enquanto tudo se inicia. Marcelino Freire tá aqui, publicar. Boa noite a quem chega, hein? Já vou aqui falar com quem está. Pronto. Boa noite. Eu sou Botica e hoje faremos uma sessão aqui no consultório remoto. Marcelino, já te chamo, já entrou, já já. Eu só quero antes falar que aqui se chama Botica Terapia. Eu proponho encontros toda quinta-feira, 9 da noite, onde a gente faz uma sessão de terapia performance de mão dupla. Hoje, muito especial, eu estou muito feliz, porque hoje eu estou recebendo e sendo recebido no consultório pelo Marcelino Freire. Eu vou agora atrás de você, Marcelino. Ó você aí, ó. Pronto. A gente já estamos. Simbora. Chegou aí o convite? Chegou. Botica! Marcelino, meu querido. Caramba, quanto tempo! Quanto tempo, né? O que é que você toca aí? É um Eu, sininho. eu tô com esse sininho aqui, ó, clássico de botecos, restaurantes, escritórios, que é aquele que quando o petisco tá pronto, o cozinheiro bate para virem pegar. E é um desejo fetiginoso meu. Eu sempre tive o fetiche de ter um desse. E eu imaginava, eu comprei ele há pouco tempo justamente para fazer essas terapias. Mas a minha ideia anterior era ter um desse para estar escrevendo e quando eu tivesse ideias que eu achasse muito boas, eu para mim mesmo, sabe? Cara, eu vou comprar um desse aí também. Eu adorei a ideia, o toque do sininho da ideia, da iluminação. É aquela lâmpada do desenho animado e tal, tem alguma relação. Eu achava que tinha a ver com terapia. O terapeuta tocava quando a pessoa falasse alguma coisa que desse uma luz para o caminho da pessoa, não é não? Ou uma coisa que não presta, né? Tipo, falou merda, sai dessa. Pim. Não, não tem. Eu tenho usado aqui nas terapias, eu tenho usado só como início. Demos a largada. Demos a largada, então vamos dar a largada, né? Acho que já deu a largada aí, né? Tá dada, tá dada. Mas, rapaz, primeiro eu quero dizer que saudade, né? Quanto tempo, né? Quanta história aí, quanta coisa. Eu Sim, fiquei hoje pensando em você o dia todo, ouvindo suas coisas, eu reouvindo, né? também. E Sim. lembrando da primeira vez que a gente se encontrou lá em Santa Teresa, eu acho, no Rio, né? Caramba, isso eu já não lembro. Foi em Santa Teresa? Era uma Mas casa de aí. alguém, a casa de alguém em Santa Teresa, que depois de alguma coisa todo mundo saiu para ir beber. Será que foi Santa Teresa? Eu não lembro, não. Então temos impressões e memórias embaralhadas, o que é ótimo, porque eu não parei para tentar lembrar a primeira vez que a gente se encontrou. Para mim, a primeira lembrança que eu tenho da gente, e ela certamente está errada, realmente, foi na mercearia. A gente combinou de se encontrar lá. Foi a primeira vez, inclusive, que eu fui na mercearia e você já chegou me apresentando para um monte de escritores e escritoras que alguns até hoje eu tenho contato e tal. Mas eu não lembrava da gente no Rio de Janeiro, se conhecendo no Rio de Janeiro. Enfim. Não, teve, sabe o quê? Porque lá que você cantou suas canções. Hum, Lembro bem. Você isso já cantou umas deve coisas ter pelo menos 15 anos, vai? há bastante tempo, né? Você veio nas É. primeiras baladas, a balada é desde 2006. Sim. Se eu não me engano,
Ou na primeira ou na segunda. Você vem na primeira, acho que você vem na segunda. É, é. Lançar Búfalo e a sua avó puxar sua orelha. Exatamente, cara. Foi tão importante isso, foi tão bonito começar assim na balada, sabe? E você lembra que eu não sabia que a minha voz estava presente na mesa, né? Foi. Era você mediando, porque alguém ia mediar que não pôde ir, você não ia ser o mediador. Isso. E eu não lembro quem que seria, mas era Eu uma também pessoa não bem lembro. amiga. O Mutarelli estava Isso aí. e tinha mais algum outro escritor super da pesada que eu não vou lembrar, um bem grandão, assim. Mas eu Será não que era o Mário lembro. Bortolotto? Não. Não era Bortolotto. Não, Bortolotto eu né? lembraria porque a gente ficou bem amigo. Era uma outra figura, talvez um gaúcho, que não é o Paulo Scott. Mas enfim, para né, a gente relembrar esse episódio, né, nada mais, nada menos. Eu estava lendo um trecho da autobiografia do Lucas Friso, meu primeiro Isso. livro publicado, né, que é um livro totalmente cheio de vísceras expostas, né, e situações muito dramáticas e escatológicas e tudo mais. Mas enfim, a minha vovó, falecida, a vovó Teresa Rinaldi, que na época eu acho que ela era evangélica, porque ela foi espírita evangélica, ela deu uma passeada boa, assim, era uma pessoa que tinha bastante bagagem, assim, nesse sentido da fé. E eu estava lendo um trecho do Lucas Friso muito violento, né? Muito agressivo, né? Tinha estupro com perna de malumader cortada, amarra no cachorro, e de repente a minha vovó estava atrás de mim, eu não sabia, eu não tinha visto a minha avó. E ela pegou o microfone da minha mão, né? E falou: meu netinho, eu não acredito nisso! E foi embora. Foi Pô, exatamente isso. memorável, né, cara? Muito, muito bom para né, para balada, porque a balada é cheia dessas possibilidades, né? Desses eventos possíveis e impossíveis, né? Essa ali foi um momento marcante, você surpreso e todo mundo aplaudindo a sua avó. Ela tomou a cena, né? Tomou. Você todo feroz e pornográfico e pornofônico, e ela te colocou no lugar lá. Ela disse: o cara pornográfico e pornofônico levou uma chamada da avó em público. Ela falou, baixa o facho, netinho, assim não pode, né? E o meu avô, que fez a passagem dele antes dela, até morreu um pouco depois desse evento, o meu avô estava do lado dela, bem velhinho assim, e ele ficava fazendo assim para mim. Muito bom, muito bom. Ele estava curtindo aquela putaria, né, do livro, né? Deixa eu te confirmar uma coisa que, enfim, eu preciso confirmar. O seu pai faleceu, foi? Meu pai faleceu em novembro desse ano, vai fazer 3 anos. Era Kaique. isso que eu estava Faleceu. suspeitando disso. Eu digo, nossa, eu cheguei a conhecê-lo. Ele me encontrou Uhum. em algum evento que eu estava longe de São Paulo. Em que Sim. cidade foi? Em Cuiabá? Qual foi a cidade que eu Eu encontrei não com vou, ele? eu não vou lembrar a cidade, mas eu tenho um registro de vocês dois, lindo, vocês dois abraçados, cada um com um sorriso enorme, e que para mim é muito claro, é muito natural que vocês tenham se encontrado por aí e se dado muito bem, porque faz muito sentido. Eu tenho essa foto, eu vou encontrar e vou te mandar, porque é uma foto bonita mesmo, assim. Vocês dois, É, claro que já com a gente sendo bons amigos há um tempo, foi um belo encontro. e eu lembro dessa foto. E você é papai de três meninas já? Três? Só, três. Tem de 12, tem de 7 e tem de 3 anos. Gente de 12 anos, 7 e 3. Tem de toda É, idade. tem de tudo aqui. Tem todas as camadas, todas as necessidades, todas as demandas, todos os amores. Tem de tudo. Você não conheceu nenhuma filha minha, né? Não conheci nenhuma. É porque quando Não você ia conheci para o Rio, nenhuma. a última vez que a gente se viu, que a gente se encontrou presencialmente e tal, foi no Rio de Janeiro. Eu morava lá ainda, eu acho.
e a gente esteve num bar no Amarelinho da Glória. Isso. Não lembro qual era a ocasião, o que estava acontecendo para você estar no Rio. E foi aquele papo, a gente sempre, né, nas últimas vezes que a gente se encontrou, que são espaçadas, são em bares, né, que a gente gosta de estar no bar trocando ideia. E aí vira aquela bagunça e tal. E depois aí corre daqui, corre dali, não é? E a gente se reencontra, mas eu tenho um carinho muito grande por você, um respeito, Eu também uma também. admiração. Você é uma trilha, assim, muito. Eu fui reouvir o Picolé lá, o Malboro. Quando você veio fazer Sim, show aqui, Santiago Nazarian, que gosta muito do teu trabalho também, que delícia, né? E estava ouvindo o sim. teu CD novo, aí estava ouvindo o teu trabalho novo, lindo também, o Carnívora, né? Carnívora, justamente. Mas teve uma coisa que eu lembrei hoje, pensando na gente, nos encontros e nas baladas. Eu participei de 3 baladas, né? Três baladas. Duas como no foco escritor e a última foi tocando, né? Eu tinha lançado o Picolé da Cabeça e você chamou, vem dar um show. Eu não tinha, né, literatura para apresentar e tal. E todas as 3, a segunda, antes dessa do show, eu também dei um show com a minha antiga banda, Os Os outros. Outros. Foi. E a sua presença enquanto espectador de show é um negócio que eu senti falta depois em outro show, sabe? Ter alguém como você entregue, é muita entrega que você se dá, né? Assim, para a música que te toca, né? É. É inspirador estar cantando e olhando para você, sabe? Eu não me esqueço disso. Não, né? Você é um grande artista, assim. E olha, não esqueci de você não, e o seu Salmário Consuelo. Eu pus aqui, Uhum. ó. Tô Ah, lendo é? aqui teu livro novo, é. Olha, tá me dando um trabalho, viu? Um trabalho que não é só da escrita, não. Eu tenho um livro pronto que eu não confio nele muito, chamado Calendário. A gente falou dele há muito tempo atrás, que é um livro. Eu já terminei ele, mas não está terminado, na verdade. Eu nunca consigo ficar satisfeito com ele. E talvez seja uma paranoia, sabe? Talvez seja uma. Eu deveria talvez expelir ele para o mundo e deixa, né? Mas eu, quando olho para ele, fico com o pé para trás ainda. Então tem que talvez ter mais trabalho. Esse livro, Salmar e Consuelo, que eu estou escrevendo, é um livro que eu estou escrevendo, tem muito dele. Ele é para Ana Maria, minha companheira, e para a gente, né? É inspirado muito na nossa relação. E eu tô também, eu não sei o que está acontecendo, eu tô de novo há 10 anos sem publicar, há 10, 12 anos sem publicar um livro, né? E tem alguma coisa que me travou, que eu não me dou mais a liberdade de querer botar para o mundo, sabe? Alguma coisa, é uma autocrítica muito grande, que eu não sei se é uma vaidade, se é uma falta de confiança, eu não sei o que acontece, mas escrita tem produção. E tem alguma coisa que trava, eu Sim, não sei de onde vem. é. Eu acho que talvez seja a maturidade mesmo, não? Outras responsabilidades, pai de três filhas, a entonação muda do texto, né? Talvez Isso. você fique mais exigente naquilo que coloca no papel. Será que tem isso? Porque eu tô velho também, né? Estamos Uhum. ficando velho juntos. E aí Estamos. também eu tenho um outro tempo de escrita, é um outro tempo, um outro tom, uma outra Sim. levada. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que tem sim um lugar de maturidade, maturidade num sentido muito é, grande, né? Amplo, que não seja chato, careta, né? Mas Isso. que essa maturidade, como você falou, nos traz outras vozes, né? E essas vozes a gente tem que se adaptar a nós mesmos, né? Entender que vozes são essas, né? Quem somos nós agora com essas bagagens e tudo mais, né? Eu acho que isso talvez seja uma das minhas dos meus entraves, mas eu fico puto da vida, Marcelino, porque eu continuo querendo me comunicar, sabe? A necessidade de troca
nunca diminuiu. Então, mesmo que eu poderia respeitar mais esse tempo sem publicar, só que é um tempo muito grande em que eu quero me comunicar, quero estar presente, sabe? Eu tenho certeza que eu não participei de baladas e tudo mais porque eu não tenho algo a apresentar palpável, né? Para ser lido, para ser falado, né? E eu gostaria de estar em circuitos, conhecendo mais gente, estando com você, estando com sei lá mais quem e tudo mais. Então tem sim um vácuo, um lugar aí que eu preciso, e aí vou seguir falando sem parar, me interrompa. Não, tá. Mas esse lugar da maturidade, eu há pouco tempo atrás, com esse livro Salmar e Consuelo, que eu te mandei 30 páginas, porque eu estou tão precisando de gás, sabe, de olhares sobre e tal, que eu estou conseguindo aos poucos fazer um processo que eu nunca fiz de escrita, que é me forçar a escrita, sabe? É um lugar de esforço árduo, porque os livros que eu publiquei, que são poucos, não existiu esforço. Era um lugar que de outra maturidade ou falta de maturidade que simplesmente saía. E o importante era estar num fluxo relacionado com intensidades que não são as intensidades que eu busco agora, e nem tem como elas existirem agora. E agora é uma outra vida, uma outra forma de lidar com intensidades ou buscar intensidades. E eu tô gostando de ter que forçar a coisa, porque é realmente um lugar de uma maturidade de ser trabalho também, né? E não só fluxo, foda-se, né? E eu É, sou contra jamais o fluxo, foda-se. mas o fluxo foda-se era foi uma constante nos primeiros livros, e aquilo tinha o brilho, né, desse fluxo, o brilho dessa vontade feroz. Não que a vontade tenha ficado adormecida, mas é porque é um outro tom. Eu acho que é É, igual, e aí eu acho que é igual um ator, né, quando vai percebendo outros manejos do corpo, escolhendo as peças que quer fazer, os personagens. E sim, mesmo você, como cantor e compositor, deve perceber também isso aí no corpo, né, na com voz, certeza. na embocadura, né, daquela música. Mas você Sim, continua sendo sempre muito à frente, né? Eu vou lendo o Salmar e Consuelo e tem você ali, tem um Botica levantando uma cidade ali, um deserto de Atacama, será que é deserto, será que não é? Onde aham, acontece aquela história, tem uma portinhola de acesso, tem um universo paralelo com que você sim, conversa já faz bastante tempo, né? Já faz sim. bastante tempo. Tem um menino ali se divertindo, tem ali o mesmo Botica. Tem isso sim, é verdade. Tem essa busca, e eu acho que isso talvez eu não vá perder nunca, pela invenção mesmo, né? A tentativa de criar abas, né? Janelas, camadas outras, né? A crença na ficção mesmo, né? Uma espécie de fé, né? Assim, eu realmente levo muito a sério a camada da ficção, né? O infinito de possibilidades, né? Que a gente pode brincar e trabalhar a partir dessa ferramenta que não é uma ferramenta palpável, né? Todos nós temos, né? E cada um que entre em contato e procure essas aberturas, né? Então isso eu acho que Mas está você, aí mesmo. mas você também passeou e bastante por produção no audiovisual, não é? Você também estava fazendo outras coisas, né? Sim, não, eu nunca deixei de fazer as coisas, não. É claro que teve esse período que nunca vai terminar, ainda bem, da família que se criou. Talvez seja mais uma forma de escrita coletiva, né? E, mas eu nunca deixei, não, de fazer as coisas. Eu fui me aventurar no cinema e continuarei me aventurando por conta sempre. A escrita é sempre a força
inicial, né? Da Sim, música, sim. do A cinema e música tal. é pura poesia, né? É pura É poesia pura o que você poesia. faz. A escrita sempre dá o estalo. E o cinema tem uma coisa para mim que eu acho que para muita gente da escrita que foi fazer cinema deve passar pela mesma coisa que eu passei, que é uma necessidade de ilustrar a fantasia que está escrita, assim, né? E isso é um lugar conflituoso, né? Porque ao mesmo tempo que você faz isso, você pode cair no erro de estar dando para a pessoa tudo. E ela não vai mais ler o livro e fazer a imagem dela e tudo mais. Mas a minha necessidade foi tão grande de ter que visualizar e de tornar palpável de alguma forma, pelos olhos que seja, algumas ideias da escrita que eu tive que partir para o cinema. E fui muito feliz nas 4 experiências que eu tive. São 4 curtas que eu fiz, que eu dirigi e escrevi. Por quê? Porque tem esse lugar da troca de muita gente ao mesmo tempo, né? Que é justamente você ter que, no meu caso, muito independente, sem dinheiro e tudo mais, as equipes eram de 10, 15, 20 pessoas no máximo, que para cinema, se for pensar um cinema, é pouco, né? Mas para mim era assim, uau, estou falando com 15 pessoas ao mesmo tempo que estão dentro do jogo, né? Que querem estar. Então, e sempre, claro, horizontal. Então, dá um tesão, um barato outro também, né? De vamos. E aí, no final das contas, você não está ilustrando a sua escrita mais, né? Na verdade, vira uma escrita de 10, 15, 20 pessoas, né? E Eu isso. adorei, eu vi um, né, que você gravou lá. Onde você mora, né? Não sei se você está morando no mesmo lugar, mas que foi todo gravado aí no sítio ou na sua casa, não é? E também tem os teus clipes, os clipes todos você que faz? Não, não, não. Os clipes desse disco que eu lancei agora em julho, Carnívora, Isso. a gente fez um clipe. O primeiro clipe se chama Homem de Negócios, de uma música chamada Homem de Eu vi. Negócios. Você viu? É Tem um monte direção tua? A direção é minha, da Ana Maria. Caraca, Tua me deu um branco, companheira. agora eu já tomei muito vinho, gente. E da Drino Lasco, pelo amor de Deus, da Drino Lasco, que é uma gênia, uma irmã, desculpa, Dri. Mas é o seguinte, esse clipe, que é muito maneiro, justamente porque ele é É, totalmente coletivo, né? São várias pessoas, a gente estava já nessa situação pandêmica, de isolamento e tudo mais, ainda não tinha vacina e tal. E aí o disco estava para lançar. O Homem de Negócios eu convidei, nós convidamos vários homens, fizemos questão de convidar homens para ilustrar o homem de negócios, não querer botar uma mulher fazendo homem, que várias pessoas falam, bota uma mulher fazendo homem de negócios. Não, vamos fazer o escroto mesmo, homem, sabe? E vários homens amigos maravilhosos de várias histórias diferentes gravaram os seus homens de negócios. Cada um incorporou o seu homem de negócio em casa, mandaram esse material para a gente e a gente editou. A Adrina Olasco, que dirigiu juntos, foi a montadora também e finalizadora. E esse clipe foi, então, um trabalho super coletivo, porque foram 17 convidados a incorporarem um homem de negócios. O segundo clipe desse disco que eu lancei é o próprio Carnívora, que aí o diretor é uma figura muito importante aí na cena, na minha opinião, universal do cinema, que é o Nilson Primitivo, Nilson Gonzalez, ele tem vários nomes. Você sabe quem é o Nilson? Nilson? não, 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 salvo engano, não. Marcelino, você talvez já tenha visto trabalhos dele sem saber que é dele, mas o Nilson é uma figura que já está aí, bota aí 50 e alguns anos, nasceu há 50 e tantos anos, mas já está na história há uns 40, produzindo cinema muito, muito underground, muito livre, muito. Não tem limite, sabe?
E o Nilson, ele estava aqui em casa, ele é um cara totalmente, ele parece um marinheiro de 2 metros, todo tatuado, ele mesmo se tatua, então as tatuagens dele são uma loucura total. E ele estava aqui na minha casa, eu moro em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. E ele estava passando um período aqui que ele não tinha para onde ir, não tinha onde cair. E ele estava passando um período aqui numa casinha que eu tenho dentro do terreno da minha casa, uma coisinha pequena que eu alugo e tal, mas falei, Nilson, chega para cá, você está precisando de uma casa, fica aqui um tempo, eu não via ele há 3 anos, 4, e ele ficou aqui, eu falei, Nilson, mas olha, em troca, vamos produzir aqui uns clipes e tal. E aí ele fez esse da Carnívora, que ele juntou um monte, ele é muito sampleador, né? Pegou um monte de imagens do, 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 dos registros que ele tem e tudo mais, e fez uma loucura lá. E chamamos a Alice Caymmi, que canta na música, Que para ela canta com participar. você Ela lindamente, canta né? Maravilhoso. lindamente. É. E aí tem esse clipe. Amanhã, falando nisso, amanhã lançarei o terceiro clipe de músicas do álbum Carnívora. Amanhã Qual, estreia, da música qual vai Lâmpada. ser? A Ah, o da Lâmpada. lâmpada. Da É ótimo, Lâmpada. da lâmpada. E aí o diretor é o Pedro Rocha, seu amigo também, que você conhece, Pedro Amado, Rocha. sim, Pedro Nosso Rocha. poeta, poetíssimo, poetaço. Você que me apresentou Pedro Rocha, você me Pedro e apresenta Amora. pessoas. Hã? Pedro e Amora, pera, né? Um casal. Pedro e Amora. É, você que me apresenta e assim são incríveis. Esses artistas todos, já estou aí de olho no Nilson, não é Nilson Nilson? Primitivo. Nilson Primitivo. Nilson Primitivo. Todo mundo que tiver presente aqui, quem não conhece, vá conhecer o Nilson Primitivo, porque é bem especial, assim, é uma coisa intensa. É um Lucas Friso vezes 10, assim, sabe? Aliás, tem um amado aqui, amigo lá de. Aqui está. Lá do Rio Grande do Norte, de Mossoró, um amigo Eduardo. Ele disse falar, você falar um pouco sobre seus livros. Fala um pouco aí da tua estreia, aquele primeiro livrinho pequenininho para ir para o nosso amigo divulgar lá no Rio Grande do Norte. Seus livros ainda estão? É fácil, fácil de encontrar? Os livros você encontra na estante virtual. O Lucas Friso, principalmente, que é o primeiro, que é esse que a minha vovó deu piti, se chama Uma Autobiografia de Lucas Friso, que é um livrinho curtinho sobre a trajetória desse personagem Lucas Friso, e que é uma trajetória muito ímpar, né? Muito apaixonada e cheia de sangues e paixões e absurdos, coisas muito impossíveis. E esse livro você encontra na estante virtual, talvez, porque normalmente eu compro quando eu acho, porque eu não sei como encontrar esse livro, né? Mas é uma possibilidade. E tem o segundo livro, que é o Búfalo. Esse livro dá para encontrar na estante virtual, talvez no site da editora, que é a Língua Geral, também dê para comprar, mas vai ser mais caro, não compra lá não. Compra na estante virtual, que é mais barato. E, e aí tem um terceiro livro, que quem editou, publicou, foi o Pedro Rocha e a Amora Pera, por uma editora que eles fizeram efêmera, chamada Cara Tapa. Fizeram há uns anos atrás, que foi uma editora de livros cartoneiros, né? Nesse, nessa pegada, com as capas de papelão e tudo mais. E eu fiz um pequenininho chamado Tatuí, que é um livro que eu não gosto muito, porque eu não estava com o peito aberto, mas eu queria participar da editora, dos meus amigos e amigas e tudo mais, e eu tentei fazer ser bom, mas eu não curto muito. E o livro não é possível encontrar porque ele sumiu, as letras se desfizeram, assim, você pode até encontrar o livrinho, mas você não vai conseguir ler. E isso eu gosto. Eu acho o melhor do É livro bom. é que ele virou uma fumaça mesmo, sabe? É bom. Ó, a Ana tá mandando beijo pra gente aí. Beijo imenso. Tá aí. Olha só. E deixa eu te falar, o Pedro é um grande poeta, eu acho um poeta extraordinário. Sim.
E eu adorei um papo que você teve com ele agora há pouco, vocês dois conversando. Uhum, Vocês dois exatamente. conversando. Olha que figura, viu, Você vocês viu dois. isso, né? Eu Isso vi. daí foi justamente uma ideia dele para a gente mexer com conteúdo na rede para divulgar o clipe que vai lançar amanhã. Porque esse clipe de Amanhã da Lâmpada, ele é que filmou, que inventou a coisa toda, é dele. E a Mora Pera também fez a fotografia juntos, os dois, o casal em casa. E aí ele me falou assim, há 2 semanas atrás, sei lá, ele falou, vamos fazer uma coisa para botar no Instagram, né? Ele falou, vamos gravar um Zoom que a gente fala como se eu fosse você, você fosse eu, e depois a gente grava um outro Zoom, ideia do Pedro, claro, e pega as nossas imagens e eu, você falando da minha voz e você vai ser eu falando. Aí fizemos. E é isso tá aqui no meu canal do Instagram. E eu que montei isso e é tão doente, né? Tão confuso, não é doente, é confuso, né? Porque no final das contas, enfim, tem que ir lá ver. Mas olha Ah, mas só, Marcelino, sim. eu queria aproveitar que você está falando, que a gente está falando do Pedro e da Amora, e falar que a Amora Pera lançou um livro, publicou um livro agora há pouco, que é uma coisa muito preciosa, assim, muito intensa. E eu estou falando isso porque eu queria uma brecha para isso mesmo hoje, e você está dando. Que é esse daqui, ó, se chama Bot. É um Ah, que livro de Amora maravilha. Pera Já com adorei o esses. nome. E esses desenhos aqui são do Guga Ferraz, um amigo nosso muito amado, artista plástico e muitas outras coisas. É um livro com esses desenhos. É realmente um trabalho de dupla. E eu vou aproveitar e eu quero ler um poema da Amora, porque esse livro é Por muito intenso. favor. É E é como é que muito faz pra gente? urgente Como é que a para gente faz para comprar o ter o livro? livro. É. Aí eu acho que tem que dar um Google, eu não vou saber exatamente, mas ele é Tem publicado lá no Instagram. pela. Lá no Instagram vai ter, e ele é publicado pela Navezona, que é um selo da Navidantes, da Ana Dantes. Sim. Então, se for no site da Dantes Editora ou procurar por Navezona, bot vai achar. E é importante para agora, para o já, para o Amei. momento. É muito importante. Eu quero ler Leia um pra gente. poema para a gente, tá? Da Amora Pera. Minha comadre, né? Amora e Pedro são padrinho e madrinha de Odete, minha filha do meio. Bom, o nome desse é O Filho da Puta. Sabe de onde brota, e em sua inesquecível rota, vê-se ao céu primeiro desde dentro emoldurado. Conhece azeitada a carreteira linda da vinda, e não temerá a chota. Não há maior força que a da embocadura franca de mamãe, a gengiva roxa, e sua dentadura branca amarelada de maxilar elástico. O filho da dada e seu primeiro passo drástico, passar os lábios, que não lhes regalará eufemismos, além de porto ou porta e toda a vida para aí voltará. O prazer é prazer, mas pode ser também trabalho, e também dói muito, mas também faz nascer caralho. Amora Pera. Que maravilha, Amora Pera. Vou atrás, assim que terminar a conversa aqui, já vou É atrás para ter o meu forte. livro autografado aqui. Tem que ter. Fortíssimo. E Mas o livro é Marcelino, muito deixa. bonito. É lindo. Não, o livro é lindo, com as gravuras com os desenhos do Guga, que é, por exemplo, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. O Guga Ferraz, que também é compadre, também é padrinho de Odete. Que eu e a Ana Maria a gente escolhe sempre dois casais, sabe? Eu escolho um casal e ela um casal para cada filha, para não ter problema. Por exemplo, eu quero mostrar aqui ó, olha aqui que maravilha, ó. É lindo. Amei. Né? É muito lindo. Marcelino, Cada edição linda, né? eu quero trocar a mão aqui do nosso consultório e saber de você também, né? Porque eu falei pra caramba de mim. Eu quero saber, além de como você se sente como pessoa que existe nesse momento tão peculiar, né?
como que você está lidando com o que está acontecendo com você e com a sua escrita? Como que você está? Você acabou de lançar Ossos do Ofídio, é super É. recente. Eu acho que você podia falar desse livro e se você vê sentido nele agora, por que agora? E como que tem sido a sua sensação de estar em casa, sem live, sem nada, lidando diariamente com escritas e leituras? Eita, deixa eu dizer primeiro que eu fui ver lá Bluebell, você conversando com Bluebell, essa grande artista. A Bluebell é É demais. incrível a Bluebell, tava escrevendo um livro dela nas minhas oficinas, e eu vi a conversa com vocês, carinhosamente falando a meu respeito. Um beijo, Sim. Bluebell. Bluebell me convidou para escrever no livro dela, e nessa correria minha, aí veio pandemia, eu acabei não conseguindo Que acompanhar, é, mas vi que ela. que é o livro disco, né? Um livro disco, livro É, crônica, para cada música uma crônica, era algo isso. assim. Mas eu Eu tenho uma ainda não admiração tenho, mas grande eu por quero. ela. E olha só, que quando eu conheci a Bluebell, e que ela cantou, e que eu fui conhecer o trabalho dela como cantora, eu digo, você precisa conhecer o Botica. Foi a primeira É coisa que eu falei. mesmo? Que bom. Não, Ó, isso foi muito ela, legal, porque não, demais isso ter acontecido. E a gente se conheceu, a gente fez essa terapia também, eu e ela, que você está falando que viu, assisti. que falamos de você, claro que com muito carinho. E a gente não se conheceu fisicamente, presencialmente, a não ser presencialmente no remoto, né? Essa terapia que eu convidei, a Bluebell, é, foi justamente por ela estar lançando esse álbum novo com as crônicas e tudo mais pela YB, que lançou o meu disco Carnívora também. Então, em algum Zoom, alguma live, alguma coisa que tinha a ver com a YB, ela tava e eu tava, e a gente falou, oi, tudo bem? Prazer, e tal, e aí virou esse encontro da terapia. Estamos devendo um encontro para poder beber do jeito que a gente gosta, no bar, se encostando, né? Mas eu Exatamente. já nos consideramos amigos, amigo e amiga. Quando eu conheci o trabalho dela, eu disse, você precisa conhecer. Mas ela disse, não, eu sei quem é o Botica, porque tinha algum amigo em comum. E também nesse meio ela conhecia, eu acho muito moderno o que vocês fazem. E acho também uma coisa que você falou que é uma sessão de terapia aqui, depois eu queria conversar com você sobre melancolia, porque eu vejo a tua música, e mesmo a da Bluebell, tem um quê de um passo à frente lá, mas tem uma melancolia, tem uma coisa ali de uma espécie de estação da tristeza em algum canto, né? Aí eu queria falar Uhum, sobre isso. Mas quero falar do Ossos do Ofídio, que você perguntou, esse livro aqui, não é? Eu isso. resolvi fazer, porque são anotações que eu faço há muito tempo, nos meus caderninhos, durante as minhas oficinas, e este ano eu fiz 30 anos de São Paulo, né, que eu cheguei aqui em São Paulo. E foi no dia 13 de julho deste ano, que fez 30 anos que eu cheguei em São Paulo. Aí eu marquei essa data com este livro. São anotações, né, coisas que eu falo aqui, tipo, o livro é uma cidade que o leitor escolheu para morar. Ó, aqui essa anotação, essa anotação que já é uma anotação durante a pandemia, eu vou gozar, avisei para mim. Ou seja, não tem para quem avisar, né? Você vou gozar, avisei para mim, não tem como vai fazer o quê? Todo mundo isolado. Então, tem microconto no meio de quando eu estou muito achando que eu estou cagando muita regra, que eu falo muito Uhum, de literatura, de livro. Tem aqui a respeito, por exemplo, quando você está em dúvida com aqui, quem lê com o dicionário de lado é um excelente leitor de dicionários, porque você fica. Eu vou ler Guimarães Rosa, fica com a porra do dicionário de lado. Eu adoro dicionários, tem vários dicionários aqui, sim. mas, pô, É, vamos, perfeito. vamos.
vamos nos perder, não é? Sim. Ou entrar num livro, Não, entrar numa floresta. e agora, e isso que você falou agora, usando o dicionário e o Guimarães Rosa como exemplo, é perfeito, eu acho, para entender que se você for ler o Guimarães Rosa com o dicionário, você não vai entender o Guimarães Rosa de algum jeito seu que seja. Não vai. Exatamente. Você tem que tirar o dicionário, tirar os vocabulários, os sotaques, né, como bengala, né? Ou você se abre para receber o que vem, ou você não vai chegar no seu lugar de escuta para Não, não vai. essa linguagem, né? O dicionário é maravilhoso de se ler, querendo Adoro. lê-lo. Vamos ler o dicionário. Sim, que livraço, né? Não vamos ver o Guimarães com o dicionário, Ou né? Vamos ver o não, aí dicionário não. com o dicionário. Muito boa Ó, essa, hein? aí eu tenho anotações assim, né? Essas aí. Aí, para não dizer que eu estou cagando regra, embora eu diga numa das frases aqui, eu cago regras, mas dou a descarga, aí tem uma parte que está ali no meio que eu ponho um microconto. Posso enfiar o dedo no seu cu, mas seu dedo está limpo? Esse, esse negócio foi enfiar o dedo no seu cu. Posso enfiar o dedo no seu cu? Seu dedo está limpo? Dá uma lavada nessa mão aí, não é? Que coisa é Por essa? favor, vamos nessa, né? Vamos cuidar e vamos. E vamos embora, né? Mas que é isso? Mas, ao mesmo tempo, ó, tem coisas do tipo. São várias anotaçõezinhas. Quem diz que parou nos clássicos, pelo menos reconhece que parou. Eu parei nos clássicos, né? Então, fica você com os clássicos, você de fato parou. São Estaciona lá. ótimos. Os clássicos são ótimos, mas tem muita coisa acontecendo. Agora mesmo, nesse exato instante que a gente está conversando, está acontecendo uma etapa do Slam SP. Eu assisti a primeira etapa agora, né, a primeira chave às 6 da tarde, estava assistindo aqui e conhecendo outros poetas que eu não conheço, poetas que defendem a poesia no corpo, né? É Sim, incrível, eu sou é assim, incrível. Eu acho apaixonado incrível. por essa ação. E agora está acontecendo a chave. Então, você sim vai ler os clássicos, mas não É, se, perder se de você quer vista. parar aí, fique aí então, né? Porque Fica aí, então. tem muita coisa, né, para depois. Fica aí então. Então, o que eu escrevo nesse livro são pequenas anotações, né? Tá vendo? Anotaçõezinhas, coisas que eu Sim. já venho fazendo há um tempo. Eu vou depois pegar seu endereço para mandar para você. Eu comprei hoje esse livro. Não me Você mande comprou não. Comprei, lá tá na comprado no, balada? no Ah, site da então. balada. Comprei hoje. Agora, Então. Marcelino, eu acho e você já usou desse formato antes, que não é um formato, na verdade, e é disso que eu quero falar, que me inspira, e até hoje eu não tive, talvez a palavra seja coragem, talvez seja outra palavra que eu não achei, mas me mexe muito comigo essa capacidade, essa forma que você encontra de misturar gênero e que não, na verdade não é misturar gênero, é uma falta de limite, entendeu? É, de despodoramento, sabe, em relação à sua respiração e às suas vozes, sabe? Você não é muito claro nos seus livros, né, que você consegue não estar amarrado nem aqui nem ali. Você pode talvez ter outras amarras que a gente não, que eu pelo menos não consigo enxergar, porque eu não enxergo nenhuma. Agora, eu enxergo essas faltas de amarra na sua escrita. E isso para mim é muito inspirador, muito, muito mesmo, assim. E agora você está mostrando o Ossos do Ofídio e está mais uma vez claro, né, que para trabalhar com a escrita, para se dedicar a esse tipo de prática, que não é só uma prática, né, muito, muito mais, a gente pode não estar amarrado em lugar nenhum, né, da forma, da, dos É, princípios e tal. eu nesse livro, como é um livro que eu chamo de ensaios de improviso,
Eu tenho uma hora que eu digo, não, isso aqui está cagando a regra demais. Então, aí, eu digo, deixa eu colocar aqui eu digo sempre que um cozinho já resolve tudo para mim. Eu morro de rir e ponho. Um cozinho pronto, tá ótimo agora. Já resolveu, agora tá bom. Mas É, então é isso, porque também eu escrevo, eu sei o quanto que é um trabalho você escrever, né? E parece que eu estou dizendo o que é certo, o que é errado. E isso em relação aos meus contos também. Quando eu escrevo meus contos e vou organizar em um livro, eu digo, esse conto daqui está dizendo isso, eu vou ver se eu pego um outro conto para desdizer o que este conto está dizendo. É uma Uhum. maneira de ficar driblando, sabe? Uma espécie de pedestal que se você deixar, a literatura coloca você no lugar, assim, Sim. sabe? Não En- é, isso en- é horrível. Então, E mas isso que você está falando é uma coisa que. Desculpa te interromper. não é horrível isso. Esse Mas, lugar parece que você está num pedestal dizendo o que é certo e o que é errado e esperando os aham. prêmios literários, sabe? Essas coisas. Ai, um horror. Sim. Mas aí mas é legal, tem uma coisa que fica interessante aí que eu estou achando, que é, então, e que eu acho muito saudável, tem um norte, pelo que você está falando, bem desenhado na sua prática de escrita, que é não deixar isso acontecer, né? Isso. É. Então, assim, se dá para a gente achar um lugar que se mantém no desenvolvimento de anos de escrita e tudo mais, esse é um dos lugares que está lá com você, né? Não deixar virar uma coisa boba que tem a ver com isso ou com aquilo, de O reconhecimento, avesso. né? O Puxar avesso. o próprio tapete, né? Vamos puxar os nossos tapetes, né? Tanto é que eu digo nesse livro que o melhor deste livro, está escrito lá, o melhor deste livro é o cheiro de papel. Ok. É o perfume do papel, né? Que bom. É Melhor bem humilde. Isso é bem humilde. o cheiro de papel. Tem coisa melhor do que cheiro de papel para um escritor. É Substituir bom pra cheiro de caralho. papel é uma E não primeira só o coisa que eu cheiro e não só o cheiro do papel do livro novo que veio da fábrica, né? Esse e mais o papel borrado, o papel com porra, o papel borrado. com sangue, o papel amassado, o papel velho, todos os cheiros dos livros são saborosos, né? Eu gosto. Eu digo que um sebo, aí está escrito também, que o sebo é uma loja de perfumes. O sebo é uma loja de perfume. É Não mesmo. precisa ir para a França. Não precisa ir para a França. Você pode entrar num sebo. Ó, você estava perguntando, eu fiz esse livro para marcar os 30 anos. Durante Uhum. a pandemia, ainda estamos na pandemia, não é? Você já foi vacinado, as duas vacinas? Já, tô com 2 vacinas. Eu também com as duas vacinas. Então, durante essa pandemia, eu me envolvi mais com teatro, com o processo, com grupos de teatro. Eu estou tentando terminar um romance já há um tempo, mas não tive muito juízo, ainda não tenho para mexer nisso. Escrevi Uhum. pequenas coisas e essas frases que eu continuo escrevendo. Mas coordenando oficinas, tem balada literária, essas coisas todas que tomam Claro. muito tempo. Então, mas é um momento muito difícil, de muitas oscilações, né? Porque às vezes eu digo, eu acordo, eu digo, poxa, amanhã eu vou acordar e animado para escrever. Aí vem uma notícia que atravessa o caminho aí, e haja Sim. notícia ruim, né, amado? Então, Uhum. a É. notícia atravessa o caminho e você já fica ali desnorteado, aí ao mesmo tempo tem que encontrar forças para o enfrentamento, que a gente não pode esmurecer. Aí Sim. enfrenta, vai daqui, vai dali, aí de repente a notícia de alguém muito próximo que faleceu, ou a notícia muito próxima de alguém que está precisando de ajuda, e a gente vai aí e começa a mobilizar as pessoas para chegar junto. Então são Uhum. muitas forças aí, muitas forças sendo exigidas e a gente tendo que responder a essas forças, e com essa coisa do terror de um vírus e do terror de um desgoverno absoluto, É. absurdo, que a gente até quando vai se arrastar É. essa falta de alegria, né? Ou isso que está Sim. nos sufocando também, tudo isso nos sufoca muito. Mas os É. livros aqui são meus parceiros e companheiros, e esses projetos que eu continuo fazendo
são estratégias de sobrevivência. E os livros fazem companhia muito, incríveis. Tenho relido muita coisa, lido muita coisa, é isso. E você, como é que foi aí passar com crianças, né? Uma menina adolescente que estava na escola, duas crianças, É, como que é aí? aqui é o seguinte, realmente, a mais velha, a Helena, que tem 12, de nós cinco, né? Somos cinco. A Helena, a gente acha, a gente tem certeza que é quem mais sofre de nós cinco. Justamente porque ela está nesse lugar aflorando novas, né, novas vivências, novas sensações e tudo Sim, mais, nesse sim. momento em que ela precisa ter gente igual a ela, né, da mesma idade. Todos nós É, precisamos, mas a gente está vendo, é uma experiência nova para todo mundo sempre, o tempo inteiro. Então, ela é a pessoa que está lidando com o problema todo de uma forma mais árdua, né? E a gente, assim, vamos lá. A Dalva, que tem 3 anos, ela acha, para ela é um sonho, porque ela tem a gente 24 horas por dia. Então, papai, mamãe, irmãs, ela acha que o mundo é a gente e é tudo lindo. Claro que de vez em quando a gente abre uma janela para alguém vir, minha mãe ou um amigo, uma amiga, faz um protocolo, papai vem e tudo se fica um pouco mais colorido e tal. Mas, assim, de uma forma geral, a gente, como toda família, imagino, fica se reinventando, né? A todo tempo. Tem sido uma prática de dia após dia nesse lugar de família, de 5 pessoas juntas o tempo inteiro, né? E, por exemplo, eu e a Ana Maria, depois de uns 6 meses de pandemia, no início, a gente teve uma sacada maravilhosa que foi a guarda compartilhada enquanto casados, né? E a gente não vai largar isso nunca mais, mesmo que acabe a pandemia, a gente faz assim, segunda, quarta e sexta, eu fico com as crianças de manhã até 5 da tarde. E aí é comigo, né? Almoço, café da manhã, jantar, brincar, demandas e tal, tal, tal. 5 da tarde muda o turno, a guarda compartilhada troca. Que maravilha. Aí eu vou pra escrita, pra música, ou pra beber, ou pra ficar falando com algum amigo, uma amiga aqui e tal. No dia seguinte, justamente troca, guarda. Aí a Ana Maria tem amanhã, tarde, até às 5, pra ela fazer o que ela quiser da vida. Não sei como é que é, mas é isso, interesse rodízio. É E assim, domingão, família, todo mundo junto, vamos nessa, papapá. Então, é por maravilhoso. exemplo, inventamos esse esquema que a gente pretende levar até essas crianças morarem nas suas próprias casas. Mas é isso, Marcelino. Ó, É diz difícil. uma poesia sua, canta uma coisa pra gente, faça o que é. Eu tô com saudade de ouvi-lo. Tá. Eu não vou pegar o violão, posso cantar assim no gogó, né? Isso. Será que eu canto ou que eu falo uma música Canta da e fala, fala Carnívora? um poema, canta alguma coisa. Tá. Essas canções novas estão muito boas. Qual é aquela canção que eu queria até saber a gênese dela, que é a canção do Mastigar, que é ótimo. O Mastigar, caramba, Marcelino. O Mastigar, se chama Mastigação essa música. Essa música é a música mais antiga do disco, porque ela tem. Eu fiz essa música com 15 anos de idade. Eu vou fazer Caramba! 40. Ela é muito velha. E essa música, ela tá nesse disco que ela, né, que é o último trabalho que eu fiz, que lancei há 2 meses atrás, e ela tá justamente por quê? Porque o meu pai, Kaique, falecido, falou pra mim que ele gostava muito dela, sempre gostou desde que eu tinha 15 anos, ele gostava dela. Ele falou: "Filho, regrava essa música pra mim um dia". E ele falou isso, falou isso, falou isso, e eu falei: "Vou lançar esse disco Carnívora, vou botar isso". Ele estava vivo ainda. Eu queria que ele escutasse essa música
ainda vivo, né? E eu comecei a gravar ela com um arranjo novo, com banda nova, depois de anos e anos e anos. Ele sabia que eu ia botar no disco novo e tal, porque esse disco demorou muito para ser concebido e gravado e tal. Foi lançado há 2 meses atrás, mas ficou 5 anos em processo. Enfim, ficou como uma homenagem para o meu pai. Mas será que eu canto ela aqui? Você que sabe, escolha aí. Mas é interessante como você fez aos 15, ela conversa perfeitamente com toda a tua produção. É essa mesma pessoa que está fazendo as canções, né? Tem uma coisa É, lúdica, tem um jogo que você já faz. A sim. ideia da letra é muito a ideia das coisas que você caminha fazendo sempre, né? Incrível. É engraçado, né? Como pode ser feito há muito tempo atrás e Ainda valer. ainda valer. Eu vou falar ela, não vou cantar ela, não. Mastigação. Olhares trincados, saindo de bocas trancadas, mirando todo o espaço escuro. Agora, só o silêncio mastigando a vontade de viver. Agora, só o silêncio mastigando, mastigando, mastigando a vontade de viver. O ato de mastigar e triturar, e triturar, e triturar, consome uma mecânica grotesca e massacrante. O ato de mastigar e triturar, e triturar, e triturar, requer estrutura de saliva e de cálcio. Parabéns. Parabéns para todo mundo. Que consegue mastigar e triturar, e triturar, e triturar. Que consegue mastigar e triturar e triturar, que consegue ir mastigando a vontade de viver, que consegue ir mastigando a vontade de viver. Agora, só o silêncio. Serve como poesia, né? Serve como poesia. Independente da música, né? Da melodia. Serve como poesia e curioso, essa a mastigar o silêncio e tudo que você falou aí. E tem uma coisa muito lúdica também. Eu até tive a impressão de que você teria feito essa música a partir do processo de mastigação dos seus filhos, das suas filhas, né? Poderia, De realmente. tanto comer, 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 e mastigar e comer, e vai, come. É engraçado, né? E, no entanto, olha, E ela é lá de trás, justamente. Imagina, quando eu fiz essa música eu ainda estava preso no cordão umbilical da minha mãe. Eu não tinha cortado o cordão umbilical com a mãe, sabe? Bobear isso, olha só o arco que a gente está fazendo, né? Como pode ser uma transferência porque eu compus ainda com o meu cordão, porque eu até 15 anos e até depois ainda estava muito preso no cordão umbilical de mamãezinha. Demorou para cortar. E hoje em dia que tenho filhos, estou aqui vendo o cruzamento que você está fazendo, talvez faça sentido mesmo. agora me diz uma coisa, essa daí tem o tapete voador, tem várias, mas eu queria perguntar ainda, porque essa canção, por mais que ela seja tão lúdica, ela é melancólica, Uhum. mastigar essa existência. Eu queria falar exatamente da melancolia, porque você é muito bem-humorado no que você escreve, mas é tão bem-humorado aquele Malboro, mas ao mesmo tempo é melancólico também, né? Sim, O teu romance que eu estou lendo e vou te mandar considerações, Salmar e Consuelo, tem melancolia ali também, tem uma coisa da vida e do viver, mas tem uma espécie de que a vida só é possível sim, num mundo paralelo mesmo, ou numa outra coisa, sim. porque senão é esse mastigar infinito sem sentido nenhum, né? É, eu acho, Marcelino, que você está absorvendo sensações a partir das escritas que eu faço desse lugar melancólico. O que eu consigo falar sobre isso é que tem a ver com uma mescla inevitável de não existir um sentido, uma sensação pura, né? A, a minha alegria quando ficar exposta, ela vai estar carregada de uma melancolia, de um lugar que tem a ver com alguma tristeza, talvez. Não precisa ser a tristeza, né? O drama padrão, né?
Mas eu acho que as lágrimas valem para todos os lados, né? E eu nunca consegui, pelo que eu me lembre, escrever um texto, um poema, uma música que eu veja só uma alegria ou só uma tristeza nela. Realmente acontece esse lugar híbrido que, que é para rir, para chorar, ou que possa ser só para rir, mas que você sabe que está rindo e que tem algum lugar ali que também é um abismo, né? O abismo não quer dizer só tristeza, né? A gente também se joga no abismo por estar feliz, né? Ou por estar com tesão, ou por estar apaixonado. Tudo tem um abismo no sentido da entrega, né? Do voo, né? É, e quando você está no palco, você é um clown no palco. Eu vejo você serelepe no palco, é Sim. circense no palco. Quando tem que E concentrar também é assim. Então tem toda essa carga, essa mistura mesmo, né? tem. Mais uma vez faz sentido o que você está falando, que esse serelepe clown no palco, e faz tempo que eu não uso desse recurso palco, para além da pandemia, mas sendo clown, sendo serelepe no palco, eu te garanto que uma sensação que eu estou tendo muitas vezes, não sempre, é de um problema, mesmo estando muito para fora e parecendo pelo menos feliz, e estando feliz também, tem uma dificuldade, um problema envolvido ali, sabe? Um esforço, um buraco, um vazio, e a tentativa de preencher esse vazio na hora. E por isso que é legal também, né? A gente se arriscar nesse lugar do já, né? Com o corpo presente, né? Seja músico, seja poeta, seja atriz, seja dança, o que for, né? Você pode estar serelepe e nesse exato momento do serelepismo que você está oferecendo, né? Você está preenchendo um vazio e lidando com isso naquele exato momento. É foda, né? É É. bom. Ó, eu falei do mastigação, mas você tinha uma outra aí na cabeça. Faz outra aí. O que era que Eu você ia tinha, fazer? eu pensei nessa que essa eu acho que dá para cantar a capela, que é a Carnívora, que a Alice Caymmi, meu amor, que eu amo tanto, gravou a voz comigo no disco, que é o nome do disco é Carnívora, a música é Carnívora. Já quem quiser conhecer está aí por aí nas internets. Vamos lá. A cidade para mim é um açougue, com as pernas abertas para mim. Me lambuzo em sua sangria. Eu me banho no sangue que molha o chão da rua. Eu não como verduras e frutas. Só mulheres e homens me fazem salivar. Com suas carnes, gorduras e peles, eu me gabo, gargalho, abocanho até o osso. Eu sou carnívora de corpo e alma. O meu espírito parrudo te devora em um piscar de olhos. Você pode não mais estar aqui. Eu preciso de um corpo inteiro, se desejo me alimentar. Antes de repartir em pedaços, eu me esfrego, eu lambo, mastigo meu jantar. Para matar minha fome, ofereço meu pescoço, a minha jugular. Para vampiros, pessoas famintas, que me usem, me chupem o suco até o fim. Eu me iludo achando possível
que alguém queira me acompanhar no passeio que leva ao nada, nessa ponte que a gente atravessa até sumir. Eu sou carnívora de corpo e alma. O meu espírito parrudo te devora. Em um piscar de olhos, a gente pode não mais estar aqui. Ah! Bravo, 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 bravo. Eu já tinha te É, falado uma vez que as tuas músicas são muito trilha também. Eu sempre fico ouvindo e vendo. que bom. Você já foi convidado para fazer trilha? Porque, por exemplo, Marlboro, eu falava até que até hoje, né? Porque cinema demora muito para fazer. Sim, O Nossos Ossos, o Meu Romance, claro. ele tem um roteiro, já foi premiado o roteiro e está em processo Para de virar edital cinema, filme. para virar filme e cinema. O diretor é Rodrigo Branco, que é um diretor português. Uhum. E eu digo, já falei para a produtora e tudo, eu mostrei o Marlboro e tudo, eu digo, a música Marlboro do Botica, mas assim, é perfeita para os nossos ossos. Estou dizendo isso porque tem uma música Legal. que você faz que eu já imagino uma história, e Uhum. também imagino você ser convidado para fazer uma trilha de um filme e você arrasaria, porque você tem, não sei, Sim, conta se você já passou por essa experiência, né? Marcelino, nunca fui chamado para fazer uma trilha, nunca recebi esse convite assim, Ploft. E desejo muito, me sinto muito capaz para isso, assim. Arrasava. Eu acho que assim é muito me faz muito feliz saber o que você está me falando, que as músicas te dão esse desejo, te levam a imagens, ou a poderem ser parte de algum filme, de um livro seu e tudo mais. Mas o meu desejo maior nesse sentido é justamente ser convidado para fazer uma trilha que não tem a ver com o que eu já produzi. Eu gostaria muito Exatamente, não, de a trilha fazer assim do original. zero. Vamos conversar o que você Sim, precisa para eu poder te dar. sim. Isso para mim vai ser um tesão e espero que Nossa, aconteça. eu O acho que que, o você que eu faria já. isso. Você faria isso Sim. incrivelmente, uma trilha original, exatamente. Não, é um desejo, é uma coisa que eu espero que aconteça e há de acontecer. Eu já fiz trilha para teatro e foi tão foda quanto a expectativa de fazer para cinema. E justamente por esse tipo de encontro possível, né, de alguém poder sentar na sua frente e falar, olha, estou fazendo isso, estamos fazendo isso, né, como que você pode contribuir com sua música. E no teatro funcionou muito bem. E a vez que funcionou melhor nesse lugar trilha foi de um tipo de espetáculo que não é um espetáculo, é uma peça muito cheia de desdobramentos estéticos e tudo mais, não é uma coisa que dê para definir como espetáculo, teatro, banda, música e tudo mais, chamada Aplique de Carne. Não sei se você chegou a acompanhar isso. Como é o nome? Aplique de Carne. Não. Aplique de Carne foi um trabalho feito por muitas mãos e por pessoas muito amadas e tal, que foi um espetáculo, vou chamar de espetáculo agora, que Ó, era. Agora tá dizendo que tem A Cora saudade trabalhou. de ficar de fora. A Cora foi essencial no aplique de carne, porque foi um edital que a gente ganhou há 10 anos atrás, quase, para fazer em BH, num galpão lá da Funarte. Acho que era Funarte. E o que é o trabalho? A premissa era uma mulher indígena, na verdade, um bebê que estava na barriga da sua mãe na beira do Amazonas, e essa bebê decidiu nascer antes da hora.
pulou no Rio Amazonas e tinha um cardume de arraias. Isso tudo foi um roteiro feito por várias mãos. O cardume de arraia, a mãe arraia, plugou o cordão umbilical de arraia nesse bebê indígena e terminou a gestação. Então é uma filha de arraia e mãe índia, indígena. E quando esse bebê ficou formado, ele foi largado numa outra população ribeirinha, que quem dirigia, quem levava essa população ribeirinha era um casal de japoneses que plantavam morangos na Amazônia. Tudo ficção para valer. E essa criança foi crescendo sem saber quem era a mãe, o pai, a mamãe, mas sentindo que ela tinha alguma coisa de arraia, alguma coisa diferente e tal. Até um dia, e ela foi vendo, eu tinha uma televisão nessa população ribeirinha, que ela via lá a Xuxa, a Britney Spears, sei lá, ela via as pessoas cantando e tal, e foi criando um desejo de ser cantora, de ser estrela e tudo mais. E ao mesmo tempo, chegando na puberdade, ela começa a se masturbar e tem um squirt, uma ejaculação tamanha que o rio Amazonas sobe de uma forma que vai levando tudo e leva ela, e ela vai na ejaculação dela imensa e desemboca na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Quando ela desemboca lá, tem um quiosque ali na Baía de Guanabara com as Apliquetes, que são umas amigas que estão cantando num karaokê e tal, e ela olha para esse karaokê e fala, ali é o meu lugar, eu vou cantar, eu sou cantora, eu sou uma estrela e tal. E ela, o que acontece? Ela tem grandes lábios vaginais de 3 metros para cada lado, que são arraias, entendeu? São como arraias. Ela tem esse vínculo com a mãe arraia, que são os lábios as genitálias dela, né, gigantes e tal. Então essa é a Plique de Carne, uma grande estrela, ela passa por vários problemas, ela sua muito para chegar no estrelato, e depois ela desiste do estrelato, e esse foi um trabalho que a gente realizou em BH, num galpão, que aí era multimídia total, tinham 3 telões com projeções que a gente filmou partes da narrativa, que tínhamos momentos da narrativa que todo mundo parava para ver. Tinha a Nana Carneiro da Cunha, que era a Aplique de Carne. O Alexandre Vogler e o Guga Ferraz fizeram uns lábios com látex e tudo mais, gigantes. Ela carregava esses lábios para onde ela ia. E tinha a banda no palco, que a gente tocava uma banda mesmo. Eu era, além do diretor musical, isso tudo porque a gente estava falando, né, das funções possíveis com música e tal. Da Esse foi o trilha. trabalho que eu fiz da trilha mais amplo, mais livre, mais interessante que eu já pude fazer, que não foi o músico, o compositor que faz um disco e tudo mais, né? Enfim, esse trabalho tem muito o que falar sobre ele, mas foi Que, muito interessante. que maravilha, né? Olha só, como é que é o Marlboro? Você sabe aí cantarolar? Ah, eu posso tentar, faz tempo, hein? Vamos Faz lá. tempo, eu adoro, amo. Aí vamos É... fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, será que eu consigo? Você canta e eu leio um trecho dos Nossos Ossos. Sim, mas a gente faz como? Como que você está propondo? Não, você canta aqui, pronto. Você canta, quando você terminar de cantar, eu leio um trecho dos Você Nossos lê. Ossos. Perfeito. Eu vou tentar, não sei se eu lembro, mas vamos lá, eu começo. É isso? Isso, você começa, aí você termina e eu entro lendo. Tá. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu sou o cara em cima do cavalo fumando um Marlboro. Sou muito rico, eu tenho uma família, eu tenho dom. Eu sou tranquilo, eu olho o horizonte, é tinta no papel. A gente se leva. Ah, não vou lembrar, é muito antigo. É maravilhoso. Vai você, lê você o seu poema. Oh, É oh, oh, maravilhoso. oh. Eu não lembro, É é muito antigo, maravilhoso. faz tempo. E fica passando assim, eu vejo passando. Porque Nossos Ossos é a história de um garoto pernambucano,
que quando estava em Pernambuco ele era boi. E quando chegou em São Paulo ele vira boy, né? Porque a história então tinha muito essa coisa do cowboy, era para as cenas exatamente dele trabalhando como garoto de programa em São Paulo, né? O livro Maravilhoso. conta, o livro conta a história do Heleno de Guzmão, que é um cineasta, desculpa. Ele é um dramaturgo que tem um caso com um garoto de programa e o romance começa no momento em que ele é avisado que o garoto morreu. Então tem algumas cenas do livro que eu transcrevo ele como boy em São Paulo. Aí esse Sim. do cowboy eu mostrei para o diretor. Cai bem mesmo, né? Não, ele ficou maluco. E você sabe que eu coleciono músicas e poemas sobre boy, sobre boi, sobre cowboy, É uma cowboy. coleção que você tem. Tenho, Que adoro, maravilhoso. Que banco de informação. adoro. Inclusive desenhos também. Agora há pouco eu vi um desenho muito, muito simples e muito preciso do Picasso desenhando um boi, assim, um touro. Certo. Daqueles que é um traço só, não é? Que ele faz? Daqueles traços que ele faz. Contínuo, sim, Absurdo. sim, sim. É absurdo. Marcelino, O antes de meu você ler, conte com o Mundo de Marlboro, com a canção, tá? Pra Eu já você. falei Use lá como para ele quiser. lá. Pô, imagina, pense. Mas o meu sonho, olha aqui, vou colocar a firmeza disso aí, é de fato você fazer uma trilha original de um filme, já pensou? Ah, mas farei, Incrível. farei. Fará. Outra coisa, também, antes que eu leia, eu nessa pandemia fiz muitas lives, assim, assisti a muitas lives, como, enfim, todos nós fizemos isso, mas eu Sim. pude me aproximar mais ainda de uma geração de cantores e compositores pernambucanos, né? Uhum. Cantoras também, pernambucanas, compositoras, de uma geração extraordinária, está uma fase maravilhosa no Recife. É mesmo. Inclusive tem o Igor de Carvalho, que tem uma participação da Alice Caymmi também numa música dele. Eu vou te mandar, se você não conhece o trabalho do Me Igor, mande. Me e já mande. estou pensando naquele meu jeito aí de colocar você em contato e eles também, porque isso aí dá pano para manga, viu? Coisa aí Da vocês caldo. Faça cantando, isso. Vamos fazendo fazer essa coisa. ponte. Porra! Aqui Assim o trecho é desejo. esse. Mas leia. O meu boy morreu, foi o que o Michê veio me dizer. Eu estava de passagem, levando umas compras que comprei, vindo da farmácia, não sei, em direção ao Largo do Arouche. 5 facadas, um corte foi bem na altura do peito. O garoto perdeu 3 dentes, bateu com a cabeça à beira de um banco de madeira, tremericou perto de onde vivem os ambulantes, ao lado do quiosque de cosméticos. Sabe, não sabe? De fato, eu saí com um boy morto muitas vezes, tomávamos prosecco, caju amigo, licor báquico. Eu trouxe o garoto certas madrugadas para meu apartamento, ele ficou admirado com os livros que eu guardo, numa pilha, os amores de Lorca, os cantos de Carmina Burana, dramas de todo tipo, vários volumes sobre técnicas apuradas de representação. Quanto dramalhão, ave nossa! O Michel não parava de contar das facadas estocadas, da gritaria, dos olhos revirados, a ambulância que nunca chegava, à noite sem fim e fria. Eu perguntei se a família dele foi avisada. Ah, ele não tem família. E me diga quem matou o coitado. Cá para nós, ele me disse, acho que mandaram matar. Chegamos a dividir um beliche numa pensão, era um bom camarada. O corpo dele ainda está lá no IML, sem parente, sem quem por ele reclame. A prefeitura mandará incinerar, o que parece, depois de uns meses de espera. Faz 15 dias, eu acho, do acontecido. Sou um homem antigo. E essas histórias que sejam de amor manso me vergam. Desculpa, sou um homem antigo e essas histórias que não sejam de amor manso me vergam e me assustam. No entanto, o exercício que fiz de concentração
O pensamento calmo, apreendido em toda uma vida devotada ao teatro, me afasta do horror. A realidade, pelo menos publicamente, não me fere nem me abala. O Michel, depois de um relato de fato surpreendente, mudou o tom da fala, perguntou se eu não estava a fim de sair com ele, fazer um programinha, matar as saudades, uma horinha de amor. Eu sou gostoso, igualzinho ao outro que se foi. Diz aí, meu amigo, eu sou ou não sou? Bati em seus ombros de pombo, baixei a cabeça. Outro dia, quem sabe, despistei. Ele me pediu 10 paus para uma cervejinha, cigarro. Dei a ele o troco da farmácia e segui o rastro da luz do poste batendo na calçada, desenhando para minha cabeça tonta e pesada o caminho de volta para casa. Esse é o capítulo que o dramaturgo é avisado, né, por outro Michel, e aí é o drama dele de tirar esse garoto desse ML e devolver o corpo para a família. Ele Os agora ossos que ele vai... que ele vai levar de volta para a família. Por isso que daí também o cinema também, porque é muito cinematográfico, né? É A muito segunda parte do cinematográfico, livro, é. a segunda parte do livro é o dramaturgo, o motorista da funerária e o corpo do garoto lá atrás. Eita! Ó, Uou! Marcelino, puta que pariu, ainda bem que você tá aqui fazendo isso, cara. Eu acho que realmente agora a terapia tá feita, sabe? Sairei daqui melhor, sabe? Mas voltando para falar da sua leitura, e eu li o livro, e lembro bem dele, mas te ouvindo ler, né? É muito incrível como você é capaz de, por exemplo, esse trecho que você leu, como é uma coisa totalmente feroz e agressiva, uma coisa trágica, e como isso pode ser falado de um jeito justamente que não é só o caso, né? É, é como é escrito. Então a gente pode ler, e aí ouvindo você falar também, outras portas se abrem, né, para poder sentir essa tragédia. São convites, né, que você faz para vir junto com o que você propõe, né? Realmente você convida a gente a entrar numa esfera. E aí volta para o cinema, que também é mais um convite, mais uma camada de convite para sentir, né? As, as experiências oferecidas, né? Eu acho muito incrível como você é capaz, assim, de criar salas, né? Ambientes para a gente estar dentro, estar juntos. Eu vou Eu acho manobrando, a minha incrível. manobra é pelo. É muito imagético também, mas a minha manobra é É. muito pelo. Eu vou descobrindo qual é a próxima cena pela palavra. Eu vou Uhum. descobrindo a partir de. Você pode ver que tem essas rimas internas, externas, que eu não chamo nem de rimas, eu chamo de imãs, né? De Imãs! imãs, sim. Tem um jeito ali que Perfeito. vai. Eu São digo sempre que imãs, que maravilha. são imãs. Eu digo que escrever não vai para frente nem para trás, né? Escrever É o quê? ondula, ondula, Ondula. ondulação. Ondula. São ondulações, não tem para frente e para trás, para o lado e tal. São ondulações. Né? E aí, como falar de direção quando a gente está falando de ondulação, né? Vai na ondulação. Né? Vai na ondulação todas as direções, né? Todas Porra, as maravilha. direções que potencializam. É porque é chato esse lugar de ficar definindo a escrita do outro, né? Mas mesmo na chatice da necessidade de definição e tudo mais, eu acho uma ótima definição para sua escrita, para ser escrita de ondulação, né? De ondulações, né? Porque você deixa de
e não é uma coisa maniqueísta, né? Fake, né? Você deixa de obrigar alguém a querer que isso tenha direções, né? Não procure em mim direção. Ondule comigo. Eu estou aqui propondo ondulações. Acho que faz muito sentido. Ó, quem tá aí, o nosso amigo, poeta Caio Carmacho. Saudades, Caio, hein? Ah, Caio, claro. Man. Eu lembro Caio de eu Caio com sua, eu lembro conheci de na Caio com as balada. suas, eu lembro de Caio com as suas minúsculas sungas lá em Paraty. Ele provocava todo mundo, ele ia para Paraty, festa de Paraty, ele morava lá de Paraty, né? Ficava lá andando com a sunga dele para cima e para baixo. Perfeito. Poeta extraordinário, Caio, está morando aqui em São Paulo, né? Não sei se ele mudou, mas está no interior de São Paulo aqui. Não sei também. Mas conheceu na balada, assim, você esteve Conheci na balada. com ele na Queridíssimo. balada. Olha ali, saudades ali, ele está dizendo. Que bom. Incrível, Caio Camargo. Olha a Olha sunga. só, Marcelino, Ele nós está todos falando que ali de temos sunga. sunga, não, e adorei saber que ele fazia o seu desfile maravilhoso de sunga por aí, por Paraty, por onde for. Eu acho que temos que manter as sungas para tudo que é canto. Só a favor sempre da sunga. Eu uso Ó, o minha cara sunga dizendo, também. Marcelino sempre lembra da sunga. Como é que a gente vai esquecer uma sunga daquela, cara? Tá louco? É. Olha, aqui em Nova Friburgo é uma cidade que votou 80% Bolsonaro. Uma cidade conservadora extrema. Inclusive, a gente não vai viver aqui o resto da vida, não. A gente, né, vamos nos mudar. Não só por isso, mas por isso muito. E o que eu faço? Eu tenho um shortinho que é quase uma sunga rosa choque, maravilhoso, que eu amo. E o meu saco, se eu sentar, o saco pula para o lado, sabe? E aí, o que eu faço? Eu, quando vou comprar pão, que eu moro no alto de uma montanha, meio isolado, né? Mas quando eu vou comprar pão, o que eu faço? Boto o meu shortinho rosa choque de saco pulante para fora e vou à padaria, sento ali, antes da pandemia, né? Sentava ali tomar um café, uma bolinha aparece sem querer e tudo mais. É um jeito, né? De É um jeito performar muito bem, Botica. isso Perfeitíssimo. Olha, o cara tava. para colar com a sunga do Caio. Tamo junto. Você ia falar alguma coisa antes de eu falar da sunga. Tá vendo que a sunga da sunga? Eu ia. A sunga dá assunto, né? Sempre. Mas eu ia falar, Marcelino, que a balada, e a balada, né? Você também, né? São tão essenciais na minha vida. Eu fiquei pensando isso hoje antes da gente se encontrar aqui no consultório. E que não é brincadeira, é uma coisa assim que não é não é um pontinho da minha trajetória, sabe? Um farol mesmo, sabe? A primeira balada que eu fui foi a primeira vez que eu fui convidado para estar num ambiente de quem se interessa em falar e ser ouvido e expor e olhar a exposição, né? A troca, né? Eu nunca tinha feito isso, pegar um ônibus, um avião e ir até um lugar para um encontro, uma coisa que está todo mundo intensamente à disposição do encontro, da palavra e o que mais se desdobrar a partir dela, né? Então, cara, eu lembrei disso agora, que é uma coisa que não sai de mim, e depois eu retornei e tudo mais, e faz parte da minha construção, de verdade, assim, construção da escrita e construção da pessoa, né, para além da escrita e tal. É muito importante. Ô, Botica, a mesa que você fez, será que foi a mesma mesa também do Ismael Canepelli? Não, não era Não, Ismael não é? Canipelli. Não era. Eu não estou conseguindo Eu sei que lembrar. tinha o Lourenço Mutarelli, sim, porque me veio à cabeça agora o Ismael Canepelli, né, gaúcho, ator, escritor. Olha que coisa curiosa, ele está no primeiro livro dele, o dos duendes, não sei o que, os duendes da morte é o nome do livro dele. Ah, sim. Também virou filme, inclusive, eu acho, não? Então, aí olha que coisa maluca, eu estava numa mesa, exatamente, era parecido com isso que você está falando, uma primeira mesa para onde ele estava sendo convidado. Eu achava o livro dele extraordinário,
como achava o seu do Lucas Friso e depois Búfalo, né? Quando ele foi para a balada, ele já estava conseguindo finalizar o filme, que é dirigido pelo Esmir Filho, É um filmaço, eu vi. filme Gosto muito. filmaço, e eu, de propósito, coloquei ele na mesa do Samuel Leon, o editor da Iluminuras, era o Uhum. Samuel, era a Micheline Veruns, que era uma outra pessoa, por isso que mas aí não era a sua mesa, não. E aí Não eu é. peguei o microfone uma hora e eu digo, como é? Olha só a situação, porque ele leu um trecho, todo mundo adorou. Eu digo, olha só a situação da literatura brasileira, Samuel Leon. Ele conseguiu fazer um filme, ele, né? E na época o Smith Filho era companheiro dele e fez ali uma estreia extraordinária. Eu digo, conseguiram fazer um filme e o livro do cara não é publicado, isso é um absurdo. Na mesma hora o Ah, Samuel o filme achou foi feito e o livro não foi publicado antes Gente, que exatamente. O loucura. cara conseguiu fazer um filme e não conseguiu publicar o livro. Resultado, o Samuel assinou o contrato com ele, ele publicou o livro foi super elogiado, e o filme é extraordinário, e o Ismael é incrível, até inclusive não, faz tempo que eu não tenho notícias dele. Depois ele veio na balada literária, numa conversa com o Ney Mato Grosso, Ah, numa legal. balada em homenagem a Caio Fernando Abreu. Mas Ismael é um grande artista também. E você também, eu estava com saudade de encontrar você, e vamos aprontar aí, né? Você está com um disco novo aí, vamos botar isso aí para Vamos. baladar. Para Vamos baladar baladar e babar. sempre, Marcelino. Vamos sempre baladar, sempre que fizer sentido, que calhar. Mas isso eu não preciso falar, né? Jamais percamos esse nosso encontro que vem de alguns anos já, porque é muito bom, cara. Eu gosto tanto de poder contar contigo como amigo, sabe? Como tudo que for possível. Não, eu acho incrível, eu acho você incrível, um artista muito inquieto, incrível. Vou retomar aí a minha leitura do seu romance para devolver a você a Ah, eu minha quero muito essa leitura. devolução. Para mim vai ser importantíssimo mesmo, assim. E eu acho que Mas vai ser enfim, legal você fazer, começar a pensar no livro mesmo, né? Faz tempo que o é, último foi de quando? Tem o quê? Uns 10 anos já, né? 8 10 anos. anos, 10 anos, 10 anos é muita coisa. É. Não, eu preciso, Marcelino, eu preciso publicar no sentido de que eu preciso trocar. Eu não quero ficar. Eu não sou uma pessoa que vai ficar escrevendo aqui no meu quadradinho, sabe? E agora eu acho que tá acontecendo isso, que é o que a gente começou o papo no início da nossa terapia, era isso, né? A maturidade, por quê, né? O que muda para a gente agora estar escrevendo de tal forma e os conflitos com isso. Enfim, vamos seguir e me retorna quando você puder e vamos continuar sempre com a nossa Sim. amizade maravilhosa, que é muito, muito, muito bonita e eu sou muito feliz por te conhecer. Eu muito feliz também, Botica. Você inspira a todos nós e olha, tem várias mensagens aí de fãs. A Maria está trazendo que Botica é tudo de lindo. Várias pessoas dizendo aí, Botica é danado, Eu não parceiros. consigo Olha, acompanhar as falas. Tom Farias, amado, está dizendo ali, salve Marcelino. Só que eu acho que tem pouco Salve. coração aqui, tem pouco coração, tem que ter muito coração. O escritor Abraão Gustavo está mandando coração. Jack Nixon está mandando. Não, Jack Nixon não está aqui, Jack não. Nicholson, beijo pro Jack Nicholson. Parabéns, querido. Vocês dois são lindos. Eliane, alegria imensa vocês, o Caio. Eita alegria. Muito lindo, muito lindo. É isso, Botica. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que está com a gente, que está acompanhando. Nós estamos realmente fazendo matando uma saudade do jeito que dá, né, Marcelino? Porque faz muito tempo mesmo. E a gente sempre conseguiu se encontrar num período menor de pausa, né, de ato, e sempre é uma delícia. Eu tenho muita falta mesmo. Eu sinto falta de estar com você do meu ladinho aqui, pedindo mais uma cerveja, o que for, e falando a noite inteira sem parar. Eu sinto muita saudade, Marcelino. Vamos, isso, né? Aguardemos que vai Você viu, acontecer.
Você vê o que aconteceu isso na live do mesmo jeito, e a última vez que a gente se encontrou foi exatamente no Rio de Janeiro, a gente bebeu e ficou a noite toda era conversando com esses amigos maravilhosos do Rio, as pessoas. Agora, que saudade de viajar, que saudade de ter esse contato, esse boteco. Mas a gente vai retomar, a É, gente vai ver essa daí. vamos, vai ter tudo. Beijo Ó, imenso, vou ver seu clipe amanhã. meu amigo, amado, obrigado Beijo. por estar aqui, por estarmos aqui. Beijo grande imenso. Fique bem. Beijo para suas filhas, para Ana e tamo junto. Beijo geral, até já, tá? Beijo.